Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Vou mostrar as primeiras páginas, depois nós vamos conversar um pouco sobre essa decisão do presidente dos Estados Unidos sobre taxas, sobre impostos, coisas que vêm emocionando e preocupando o mundo e que tem sido alvo, não podia ser diferente, de todas as rodas de discussão e dos temores das empresas, dos temores dos governos, etc., etc. Olha a Folha de São Paulo. Trump tributa o Brasil em 10% e acirra guerra comercial com China e Europa. O Estadão. Trump abre guerra comercial contra o mundo. Brasil terá menor taxa, 10%. A taxa é grande, viu? Mas é a menor das apresentadas pelo presidente Trump e que serão aplicadas às importações que os Estados Unidos fará de produtos estrangeiros. Trump anuncia a taxa de 10% para o Brasil, menor nível do tarifaço. O país tem déficit com os Estados Unidos, outros parceiros pagarão mais, como 34% da China e 20% da União Europeia. Está aqui o Globo, tarifaço de Trump redesenha a ordem do comércio global e taxa Brasil em 10%. Pacote mira China, forçará a reorganização econômica mundial e embute riscos aos Estados Unidos. Eu gostei dessa manchete do Globo, que, na minha opinião, resume muito bem, tanto quanto possível, o que está acontecendo. Então, o presidente Trump pensa esquematicamente no seguinte: ele colocou isso no discurso dele, abrilhantou, enfim, enfeitou, chamou um operário de indústria automobilística que está toda satisfeita porque a ideia é trazer de novo a indústria automobilística para os Estados Unidos, etc., etc. A ideia básica dele, eu vou simplificar, é, dessa maneira, impondo um tarifaço às importações, ao que os Estados Unidos importa, ressuscitar, é essa palavra, a indústria americana. Num determinado momento, os Estados Unidos fabricavam tudo, né? Era um paraíso da fabricação dos automóveis, tinha exclusividade, enfim, era o rei da indústria mundial. E isso por N razões, acordos, problemas econômicos mesmo, facilidades apresentadas, acordos, etc. O mundo vai evoluindo, não fica parado. E aí, quando você acorda, ele acorda no primeiro governo Trump, ele vê, isso é a visão dele, que os Estados Unidos perderam fábricas, perderam hegemonias, de repente a China nacionalista, antigamente a gente falava Formosa, acabou Taiwan, né? Acabou ficando com chips importantíssimos, a China começou a dominar grande parte da economia mundial e está escalonando a sua subida e a sua influência no mundo. Os Estados Unidos, então, segundo a cabeça do Trump, resolvem trazer esse progresso, essa efervescência econômica para
os Estados Unidos. Então, ele tem uma fórmula simples: taxa, cria um tarifaço, deixa os produtos estrangeiros mais caros dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão comprar menos produtos, na cabeça dele, de outros países, e vão acabar desenvolvendo novamente uma indústria interna. Isso vai ressuscitar muitos empregos, segundo a cabeça dele. Então, ele tem essa esperança simplista de, taxando, né, aumentando os impostos de importação, criar uma situação melhor para a economia americana, transformar de novo os Estados Unidos naquela potência, naquele país que blá, 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 que ele usou o discurso para dizer tudo isso. Muito bem. O mundo foi atingindo, por etapas, uma nova ordem. Foi criado o GATT para disciplinar, basicamente, o comércio no mundo. Foram criadas novas formas de associação, foi criada a OMC. Então, tem uma estrutura montada, formal, e tem uma estrutura econômica que foi sendo montada. Um pedaço do carro é fabricado na Argentina, um parafuso é fabricado em Israel, outro parafuso é fabricado em Portugal, não sei o quê, você junta e faz um carro. Por que isso? Por que foi acontecendo isso? Por que a globalização foi ocorrendo, que transforma tudo, tenta transformar, tende numa coisa só, cria convenções internas entre os países, facilitando o comércio? Foi evoluindo, por quê? Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. A coisa toda acaba batendo no emprego americano, que é grande parte do problema, talvez a maior parte do problema. E aí você, segundo o Trump, acaba transferindo, e acaba mesmo transferindo empregos americanos para outros países. E isso foi formando uma rede, esse multilateralismo, que o Trump é contra, né? Ele quer que os Estados Unidos voltem a ser o dominante, né? Voltem a ter as preferências das importações mundiais, etc., etc. Então ele faz isso. Consequência, ninguém sabe. Você abre os jornais, você vê televisão e rádio, tem um monte de opiniões. O Brasil, nessa tabela que ele apresentou, ficou com ônus, sei lá se eu posso chamar de ônus, ficou com uma tarifa de 10%. Os produtos que serão importados pelos Estados Unidos do Brasil terão uma tarifa de 10%, pelo menos é o que anunciou aquele quadrão que o presidente Trump mostrou, e até ficou com medo que caísse. Ele castigou alguns outros países e tudo. Muitos asiáticos, muito a China, enfim, os grandes concorrentes americanos, as grandes economias em ascensão, a China se diz pobre, mas não é, né? Não é. Pode ser que a população tenha uma grande população pobre, mas o país é uma grande economia. Assim é o Brasil também. Mas aí ninguém sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque esse sistema é sofisticado. Não é uma simplicidade, 10% aqui, 15% ali, toma lá da cá e fica tudo como isso. Negativo. É uma coisa sofisticada, tem pequenos riozinhos econômicos, pequenos fiozinhos, começa aqui, acaba lá, incomoda aqui, taxa aqui, perde aqui. Para o Brasil, não existe ainda uma avaliação. Isso vai aparecer com o tempo, porque nós também somos
uma economia sofisticada. E o que vai acontecendo pode, surpreenda-se, até melhorar a posição do Brasil, pode melhorar a posição do Brasil no comércio internacional. Como? Se nos taxam os nossos produtos a 10%. É que, por exemplo, Comunidade Europeia, China, vão ter dificuldade em exportar seus produtos para os Estados Unidos. Vão ter dificuldades porque o preço para o consumidor americano vai aumentar. Mais imposto, mais preço. E o Brasil pode aproveitar com outros tipos de preços mais baixos, financiamentos alongados, enfim, tem uma série de coisas. O Brasil pode entrar nesses buracos, nesses espaços que certamente vão ser deixados pelos outros países das suas relações com os Estados Unidos. Não dá para avaliar agora, repito, porque é tudo muito sofisticado. Aí tem todo tipo de visão, algumas que eu acho muito interessantes, por exemplo, o William Vac. O William Vac acha que termina uma era americana e começa a era chinesa, e que esse é um marco histórico do que está e do que vai acontecer. Eu não sei, é uma opinião, pode ser que caminhe por aí. Ninguém sabe, tem ações, reações que modificam o que pode e o que não pode acontecer. O fato é o seguinte, o mundo, a economia mundial está sendo chacoalhada. O modelo que vinha sendo adotado de multilateralismo, que funcionou, o mundo progrediu com o multilateralismo, está sendo contestado na prática por um dos seus maiores participantes e incentivadores, que são os Estados Unidos da América do Norte. Então, o mundo está de cabeça para baixo. Por exemplo, para a Europa, esse multilateralismo é conveniente. Provavelmente vai continuar, mas tem essa história, como vender para os Estados Unidos. Enfim, como diria o Chacrinha, tudo na mais perfeita confusão. É uma tremenda confusão neste momento, as opiniões são valiosas, mas a areia vai assentando, entram em ação as diplomacias. O Trump vai negociar, que é uma coisa que ele faz, é costume dele, né? Ele joga o negócio pesado e depois negocia as vantagens ou não que os Estados Unidos podem tirar dessa negociação. Como é que o Brasil deve agir? Aí é a minha opinião, deve agir com calma, deve estudar, vamos reagir, vamos invadir os Estados Unidos, bater nos americanos, não vamos mais tomar uísque de milho. Não é assim. Nós temos que reagir de cabeça fria, né? Diplomaticamente. O Brasil tem uma diplomacia muito boa, reconhecida internacionalmente no Itamaraty, que pode tirar proveito. A coisa do Brasil é minimizar os problemas que tudo isso vai criar e tirar proveito do que se puder tirar proveito. E aparentemente vai poder. Então, está aí. Agora, as informações, não se sabe nem como isso vai funcionar dentro dos Estados Unidos, sob aspecto formal, não se sabe como vai ser cobrado, etc, etc. Então, vamos devagar com o andor, né, que o santo é de aço e de alumínio, e vamos devagar, né, e como dizia o doutor Adhemar de Barros, que muitos de vocês não conheceram, devagar e sempre. Então, vamos lá, acompanhando. Não adianta você dizer, é assim. Não é, as coisas vão aparecendo. Isso aqui parece muito bom, de repente aparece uma coisa contra. É cedo, até porque o mundo nunca experimentou uma coisa desse tipo.
Um fato é o seguinte: está sendo desmanchado o sistema de comércio que o mundo tinha adotado, estava até descansando sobre os louros desse sistema multilateralista e que deu certo, eu repito, que deu certo. Está aí o desenvolvimento das empresas, os melhores salários, e tem também fatores novos, tem automatização, robotização, perda de empregos no mundo todo. São componentes importantes dessa história. As novas invenções da digitalização, tudo isso vai modificando esse velho mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, não dá, honestamente, para fazer nada além de coisas muito parecidas com profecias. Então, eu vou dar uma lida aqui no que o Globo, esse textinho aqui, só para dar uma visão como o Globo colocou. Eu acho que essa manchete é muito boa. Desta vez, não ficou só na ameaça. O prometido tarifaço de Donald Trump foi anunciado com transmissão ao vivo, discurso em tom épico e uma tabela com novas taxas de importação dos Estados Unidos aos outros países. O Brasil, com déficit da balança comercial com os americanos, foi um dos que ficaram com a tarifa mínima, 10%, e o governo Lula diz estudar medidas para assegurar reciprocidade no comércio bilateral. O Senado e a Câmara aprovaram essa posição de o Brasil reagir e tal, dando um suficiente peso para qualquer reação brasileira. A coisa é inteligente, não fala só em Estados Unidos, coloca uma situação ampla e geral contra as tarifas do mundo todo, que o Brasil pode agir com reciprocidade, etc. Um dos principais alvos, a China, será taxada em 34%, que se somarão aos 20% já existentes. Para economistas, o pacote protecionista forçará uma reorganização do comércio mundial, de efeitos ainda incertos, e deve provocar inflação nos Estados Unidos, risco que Trump subestima, vendo em seu lugar uma chance de estimular a indústria interna. É mais ou menos o que eu disse para você, né? É mais ou menos. Os preços lá vão subir. Se uma coisa importada custa X, ou quem vende vai agregar o imposto, vai ficar mais caro. Aí tem um editorial do Globo que é: Brasil deve reagir com serenidade ao tarifaço. Bom, aí o Globo coloca: a aprovação de Lula cai a 41% em novo recorde negativo, isso que nós apresentamos ontem já. Isso saiu durante o dia, né, saiu de manhã, e os jornais não puderam publicar, estão publicando com destaque hoje essa queda pesadíssima da imagem do Lula, que imagina que está tudo indo, imagina não, diz que está tudo indo muito bem, para ele não está. Bom, aí eu vou pegar só alguns nomes de artigos do Globo, depois passo para os outros jornais. Uma visão econômica de espantoso primarismo, é a Miriam Leitão. Essa coisa simplista, né? Aritmética, 1 mais 1, 2, não é bem assim. É a visão da Miriam Leitão. Guga Chakra: medidas de Trump tratam de sepultar a era da OMC. Quer dizer, uma era importante que chegou à OMC, que é uma espécie de tribunal para disciplinar o comércio internacional. Segundo o Guga, isso está acabado. Guga não, Google. Pesquisa mostra que a maioria acha Lula mal intencionado.
o Merval Pereira, Malu Gaspar, crise do Banco Master será o grande teste para Galípolo, e o Gustavo Pinheiro, a série Adolescência e o Sem Filho. Tem uma outra coisa grave na política internacional, que é Israel anuncia operações para tomar grandes áreas de Gaza. Uns dizem que é para agregar terras às suas terras, para avançar sobre as terras de Gaza, não me parece. Outros para criar uma espécie de tampão de proteção. E outros, e o próprio governo de Israel diz que vai apertar até o Hamas soltar os reféns que ainda restam. Está aqui o texto. Após rompimento do cessar-fogo, o governo Netanyahu articula ações militares para tomar partes do território palestino. O Netanyahu vai visitar a Hungria e, como você sabe, se o Netanyahu botar o pé para fora de Israel, ele pode ser preso por decisão do Tribunal de Justiça Internacional. A Hungria diz que não vai prender Netanyahu e desligou-se ontem desse tribunal. Saiu do tribunal. Acabou, não participa mais do tribunal. Isso com a Hungria. O Lula... o Lira será o relator da isenção do imposto de renda de quem ganha até 5 mil. O Lira é um político, foi presidente da Câmara, é um político de peso. Tem dúvida, as pessoas não gostam dele, ele tem muitos inimigos, nem sempre ele agiu como um anjo, mas ele é um político de peso. Então, a relatoria que o PT queria para ele, num momento eleitoral, é importante para ele. E também ele dá um certo peso para esse projeto, que é um projeto que tem raízes populistas, que tende a buscar amplos setores das classes beneficiadas, tende a buscar uma adesão ao governo Lula. É uma coisa eleitoral, boa para quem vai pagar menos, e que o Lula espera que se reflita na imagem dele. Não sei, mas o fato é o seguinte: ganha o governo e ganha o próprio Lira e seu grupo, o Centrão, com a escolha dele para relator, dá importância, imponência ao projeto, projeção ao projeto, e ele tem também condições de articular na Câmara e tal. Ninguém acaba sendo presidente de um poder desses sem certa substância. Às vezes acontece um acidente, mas não é sempre. Museu Nacional com data para reabrir, aquele incêndio e tal, quanto gastou, reconstrução, 5 de junho é a data que vai reabrir, 5 de junho. Bom, essa noite teve um temporal na região de São Paulo, eu não sei ainda quais são os danos, e a perspectiva, atenção, a perspectiva no estado de São Paulo e algumas regiões adjacentes e tal, é de chuvas pesadas, com raios e tempestades, especialmente no litoral paulista e com mais especialmente ainda no litoral norte, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, aquela área de Paraty. Cuidado. Bom, aqui tem mais coisas. Tem uma história que o UOL publicou que vale a pena anotar, porque mostra uma bela desorganização do governo. Governo, é uma denúncia, compra a Natália Portinari. Governo compra móveis escolares por preço 55% acima do mercado. Móveis escolares, bonitos, ó.
uma compra de carteiras escolares pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foi aprovada em 2024 por 50% a mais que o valor de mercado desses itens. O custo ficou em 3 bilhões, 1 bilhão acima do que seria com os preços estimados pela Controladoria Geral da União em 2022, ao analisar o edital. Um conjunto para mesa para professor que custava R$ 368,88 em 2022, reajustado pela inflação, R$ 387,55, teve sua compra aprovada por até R$ 1.072, por exemplo, segundo os preços homologados pelo FNDE em um pregão do ano passado. E aí, quem vai investigar? Ah, não, foi um engano. Ninguém é besta, ninguém é besta. Tem um limite, né, da nossa visão. Sempre tem uma superavaliação da nossa burrice. É um problema grave que tem que ser investigado e tem que punir. Ixi, o Luiz está me mostrando que estamos em horários complicados. O pé de meia, uma coisa que eu queria dizer, o pé de meia já superou a previsão. Já superou em 5 bi a previsão. Quer dizer, a previsão não estava correta. Pé de meia, hein? Hoje vai ter uma cerimônia no Planalto, o presidente vai fazer uma avaliação, o governo Lula, governo Lula se frustra, mudanças em comunicação e entrega de programas, apostas de Lula para recuperar a popularidade não mostraram resultado, levantando preocupação ao governo e ao PT. Pesquisa Genial Quest aponta que a avaliação negativa foi de 37% para 41%. Deixa eu ver. Casa Branca deve aprovar venda do TikTok nos Estados Unidos para o investidor. Tem aqui os detalhes da morte do ator Val Kilmer, né? Um dos protagonistas de Hollywood nos anos de 1990, estrelou The Doors, Batman eternamente e foi rival de Tom Cruise. Não sei quando será o enterro, mas os jornais hoje registram com destaque a morte desse ator norte-americano. Bom, tem ainda uma parte da pesquisa, que é uma coisa menor, mas avalia quem são os candidatos. O Lula ainda ganha, viu? Ganha em todos os terrenos, apesar de tudo. É a continuação daquela pesquisa Quest. Não dá para, não tenho tempo para fazer uma avaliação disso, é preciso cuidado, porque as coisas não são tão simples assim. Estamos a eleição em 2026, falta um tempão. É difícil, não tem os candidatos certos, é difícil fazer uma avaliação. Mas ainda as pessoas votam nele, embora esteja caindo a sua popularidade em números, caindo em números preocupantes. Quem tomou caríssimo café com a gente? Caríssimo café. Café com ovo. Isso vai ser servido como sobremesa em restaurante chique. Você vai num restaurante 8 estrelas em São Paulo e vão... Qual a sobremesa, senhor garçom? Ovo com café. Que gostoso. Traga. É muito caro? Não. É R$6.000, mas a gente divide 10 vezes. Bom, quem tomou café? Ronaldo Moreira, Regina Célia, André Maurício, Fátima Dias, Juliana Benuto, Eduardo Valeda,
Lindomar Martinez ou Martínez, Idelman Rios, Demeval Leopoldo, Rogério Scaff, Feliciano Santos, Natan de Lima, Eberson José, Anésio Werneck, Sebastião Santos, de Uiraúna, na Paraíba, Cláudio, esse aqui eu vou te dizer, Halmenschlager, será que eu falei certo? Halmenschlager, de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Israel, o Jaziel Souza, de Limoeiro, Pernambuco, e Alexa, de São Lourenço, no Paraguai, que está protestando pela espionagem que o Brasil exerceu em determinado momento. Pessoal, muito obrigado por sua audiência. Amanhã é sexta-feira, um fim de semana aqui na região sudeste, com queda de temperatura, chuva, tudo de pior, tudo de pior. As cidades não estão preparadas. Enfim, tenha um bom fim de semana e não se esqueça que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.